nós precisamos mais de Deus. É isso? Que nós precisamos deixar mais o nosso eu. É isso? Prestando atenção. E quando ela estava ministrando, é um pouco do que eu vou falar hoje, né? Eles me deram 3 horas para poder falar. E ela ministrando, vendo aqui o texto, algumas coisas. Eu escrevi algumas coisas essa semana. Foi desse lado aqui. Eu escrevi algumas coisas essa semana. Daí hoje à tarde, lhe deu uma relida novamente. Eu chegando aqui, o Senhor trazendo uma claridade para mim. Daí na hora que ela ministrava o louvor, falava isso, eu comecei a orar porque Deus trouxe algo para mim. A palavra de Deus, querida, ela tem o poder de gerar algo dentro de cada um de nós. Ela tem o poder de gerar uma identificação em cada um de nós. Porque ela é a palavra de Deus. E por ser a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela tem essa condição de gerar essa identificação em cada um de nós. Gerar essa identificação em cada um, em cada pessoa. E nesse período aqui, quando ela estava ministrando sobre isso, me veio um monte de flash na cabeça, de algumas coisas. Nós não precisamos, nós pregadores não precisamos forçar nada. Nós não precisamos fazer um esforço para que as pessoas sejam alcançadas. Basta que nós preguemos somente a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, Caio, ela por si só, ela já gera uma identificação em nós. Veja bem, Jesus, na sua caminhada ministerial aqui na terra, ele trazia à memória a palavra de Deus. A Bíblia diz que as pessoas, o povo, olhavam para Jesus e eles reconheciam em Jesus e falavam: nossa, esse homem, ele prega com uma autoridade. Ele tem uma autoridade diferente dos mestres da lei. Ele prega com vida. As pessoas, elas tinham uma identificação com aquilo que Jesus pregava, porque Jesus, ele falava a palavra de Deus. E parece que hoje, nós queremos, de uma forma geral, nós queremos enfeitar. Nós queremos colocar uma cereja no bolo. Nós queremos colocar mais alguma coisa. E não, querido, nós só precisamos da palavra de Deus. Hoje, você vai ouvir algumas coisas e talvez no teu coração, na tua mente vai vir: isso eu já sabia. Isso eu sei. Eu saí da minha casa para ouvir isso. Isso eu sei. É muito básico, é simples. Mas nós tropeçamos nos pequenos detalhes. É nas pequenas coisas que nós erramos. Nos atentamos e nós precisamos atentar na simplicidade do Evangelho, porque o Evangelho de Jesus, ele é simples. Às vezes nós que complicamos o Evangelho de Jesus. Abra sua Bíblia lá no livro de Gênesis, capítulo 11. Eu quero tentar fazer uma cronologia aqui com você. Gênesis, capítulo 11. Achou, irmão? Gênesis capítulo 11, versículo 31. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: tomou Terá Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Saraí, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã,
foram até Harã, onde ficaram. E havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Capítulo 12, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para uma terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha só que interessante. O texto diz que o pai de Abraão, Terá, pegou o seu filho, pegou a sua nora, pegou o seu sobrinho, né, o seu Ló, e saiu de uma região e foi para outra região. E ali ele habitou ali, ele viveu 205 anos. E depois de ter vivido 205 anos, Terá morreu. Depois que Terá morreu, o Senhor, o nosso Deus, ele apareceu a Abraão. E é engraçado que eu estava lendo o texto e você faz um ajuntamento, você faz um alinhamento, a palavra certa é alinhavar. É engraçado que quando Terá morre, Deus aparece para Abraão. Me parece que quando o pai terreno ele parte de Abraão, Deus aparece para Abraão como pai. E Deus fala para Abraão: Abraão, sai da terra dos teus pais. Vai para uma terra que eu vou te mostrar. E você vai ser abençoado. Eu vou te abençoar de uma forma. Você vai ser uma bênção. Ser tu uma bênção. E eu vou te multiplicar. Eu vou te abençoar. E você vai ser fecundo. E a partir de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Eu quero dizer algo para você, querido. Que Deus... E parece que quando a gente vai falar sobre jovem, sempre no meio de uma das conversas ou dos temas que tem dos jovens é sobre paternidade. Eu quero dizer para você que Deus é o nosso Pai. Mas é engraçado que muitos jovens têm uma dificuldade de se relacionar com Deus como Pai. Porque geralmente tem uma dificuldade de relacionamento com o Pai terreno. Mas Terá morreu. E Deus apareceu para Abraão falando: olha, eu vou te abençoar. Eu vou te prosperar. Mas você precisa sair da terra dos seus pais. Só que Abraão, ele cometeu um erro. Quando Deus ele chama e fala com ele que ele vai abençoá-lo, que ele vai engrandecê-lo, que ele vai ser uma bênção e a partir dele as famílias serão abençoadas. Abraão ele faz algo no capítulo 4, versículo 4, de capítulo 12. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. Ele obedeceu a Deus? Sim ou não? Ele obedeceu ou não? Você está lendo aí, irmão? Deus mandou, apareceu para ele, Deus falou para ele: sai dessa terra e vai para uma terra. Ele obedeceu? Você está aí? Sim ou não? Então me ajuda. Ele obedeceu? Obedeceu. Mas ele obedeceu de uma forma integral? Se você olhar o versículo 4, olha o que acontece. E Ló foi com ele. Esse detalhe. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Tem um detalhe, querido. Deus mandou ele sair da terra e ir para a terra que Deus ia mostrar para ele, mas ele levou Ló com ele. E a chave dessa pregação nessa noite é Ló.
Eu vou explicar um pouquinho na frente. A chave para que você possa entender nessa noite o que você precisa entender de Deus, o que Deus quer que você saiba, a chave disso tudo é Ló. Mas olha só uma coisa. Abraão fez exatamente o que o seu pai fez. Enquanto Terá saiu de uma terra e foi para Ur dos Caldeios, ele pegou Abraão, pegou Saraí e pegou Ló. O seu pai morreu, Deus apareceu para Abraão, Abraão saiu da terra onde ele estava e foi para a terra onde Deus o mandou, e ele levou Ló junto com ele. Vamos continuar aí. Daí num período de crise, no versículo 10, eu estou no capítulo 12, aconteceu algo aqui. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Saraí, sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão. Deixando-te convida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, por tua causa, me conservem a vida. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram os príncipes de Faraó e gabaram-se junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. O que acontece nesse período? Às vezes na nossa vida, na minha vida e na sua vida, num período de crise, em todo momento, em alguns momentos da nossa vida, nós vamos ter períodos de crise. É um engano, querido, achar, não, eu vou para a igreja, eu vou para o evangelho, eu recebi o evangelho e eu não passo por crise. Eu não vou passar por dificuldade porque eu tenho Jesus. Não, querido, a gente vai passar por dificuldades. A gente vai passar por frustrações. A gente vai ter frustrações, mas eu tenho Jesus. Talvez o grande problema dessa geração agora, da geração atual, e de uma geração de 15, 20 anos agora, de 15, 20 anos para cá, é uma geração que não sabe lidar com frustrações. É uma geração que não sabe lidar com o não. Não sabe lidar com o negativo, não sabe lidar com uma resposta negativa. Eu quero. Não, você não vai ter, você não pode ter. Como assim eu não posso ter? Talvez o grande mal, um dos grandes males desta geração é não saber lidar com frustração. Na nossa vida, a gente sempre vai ter momentos de crise. Você está aí com 18, 20, 22, 23, 24. Você que está aí, né? Eu 41. Eu já passei por inúmeras crises. Vivi umas crises outro dia. E ainda quero caminhar e quero viver bastante. Quero ver os meus filhos crescerem, casarem. Quero ver os meus netos, se o Senhor não voltar. Quero descansar no Senhor, ou se o Senhor me arrebatar. Ele vai vir buscar a sua igreja. Mas nesse processo, nesse período, eu vou ter crises. Você vai ter crises na sua vida. E numa dessas crises, Abraão, numa crise de fome, né? Abraão partiu para o Egito e foi para o Egito. E lá no Egito, ele chegou para a esposa: se a gente vai chegar lá, você é bonitona, jeitosa. É melhor você falar que você é minha irmã, porque se falar que você é minha mulher, é capaz dos caras me matarem para ficar com você. E se você falar que você é minha irmã, você, de fato, eu vou estar garantido que eles não vão querer me matar. Quando Abraão ele desce, querido, e na verdade tem muita mais coisa, porque Abraão ficou um período no Egito. E daí isso é uma outra história, mas quando ele retorna do Egito, ele volta para o Egito, e ali Saraí não podia ter filhos, ela entregou uma serva para que Abraão pudesse deitar e ter um filho, Ismael. Essa mulher era Agar. E quem ela era? Qual é a nacionalidade dela?
De que país ela era? Egípcia. Então, ou seja, em tempo de crise, Abraão desceu lá no Egito. Ficou lá. E com certeza, porque ele desceu no tempo de crise, ele saiu do Egito e trouxe ali do Egito ali Agar. Às vezes, quando nós descemos num período de crise, e nós descemos, e o Egito significa, é um símbolo, é uma simbologia do mundo. Às vezes, quando nós estamos em crise, ou vivemos uma crise, você pode viver um tempo de crise. Deus não vai te condenar porque eu estou em crise. A questão é o que você faz na crise, no tempo da crise. O problema não é você viver a crise em si. O problema é o que você faz no tempo da crise. No tempo da crise, Abraão desceu ali para o Egito. A palavra do Senhor fala ali que um homem, agora me fugiu o nome lá no livro de Juízes, que no tempo de crise ele saiu da casa do pão lá de Betel, lá da casa do pão, e foi ali para um tempo ali, para uma terra ali. E aí ele morreu ali, ele e os seus filhos. E ficou lá a esposa, Noemi e Ruth. O problema do tempo da crise não é o que você vive a crise, mas é o que você faz nela. Abraão desceu para o Egito. E lá, toda vez que você desce e faz algo num tempo de crise, você tem algumas consequências. Você desce o nível. Você rebaixa o nível. Eu coloquei aqui, infelizmente, abaixamos o nível. Descendo para o padrão do sistema do mundo. Deus estabeleceu um padrão para mim e para você, querido. Deus estabeleceu um padrão para mim e para você, para cada um de nós. E quando nós saímos desse padrão que é Cristo, e rebaixamos dele, saímos dele, nós estamos sendo rebaixados, ou estamos nos rebaixando, e é um nível muito baixo. Existem consequências nisso. Abraão fez isso. Uma outra história. Mas após ele subir do Egito, no capítulo 13, abre aí. Aconteceu tudo isso, a mulher dele lá ficou. Deus lá puniu lá os egípcios lá. E daí o faraó chegou para ele e falou: por que você não falou que era sua mulher? Agora Deus nos puniu e tal. Daí aconteceu. E no capítulo 13, saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe. Ele e sua mulher e tudo que tinha. E Ló estava com ele? Olha Ló aí. E Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até o Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar, que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Olha, perceba bem, ele invocou o nome do Senhor. Versículo 5. Ló, que ia com Abraão, olha só Ló de novo, tinha também rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam a terra. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, separando-se um do outro, e habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abraão, olha só, depois que o quê? O que aconteceu aí? Aconteceu um fato aí. Deus falou com Abraão:
Depois que aconteceu o que aí na sua Bíblia? Fala alto. Que Ló foi embora. Depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde está para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque a te darei. Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Mamre, então que estão junto ao Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Olha só que interessante, querido, quando Abraão ele saiu do Egito, saiu ali com Saraí, a sua esposa, saiu ali com Ló, sua esposa, o texto diz que ele invocou o Senhor. Mas se você vai ver o texto, Deus não respondeu naquela hora. Ele buscou a Deus, mas Deus não respondeu ele. Porque o texto fala, porque Ló ainda continuava com ele. Porque tem uma coisa, você precisa entender, eu quero abrir um parênteses aqui com você. O nosso relacionamento com Deus é assim, você se relaciona com Ele porque Ele quer se relacionar com você. O nosso momento de oração não é um monólogo. Ah, eu vou orar, eu vou buscar a Deus, eu vou falar tudo aquilo que eu tenho que falar para Deus. Você pode e deve falar tudo aquilo que você tem que falar para Deus. Mas você também precisa parar para ouvi-lo. Na mesma proporção que você tem o desejo, quantos têm o desejo que Deus fale com você? Na mesma proporção que você tem o desejo que Deus fale com você, você quer falar com Deus, Deus também tem uma proporção muito maior, porque Ele quer te falar com você, querido. Só que Abraão, ele invocou a Deus e Deus não falou ali naquele momento, porque Ló estava ali com ele. E aí começou a acontecer algo ali. Abraão era um homem muito rico, de muitas posses. Ló também era um homem rico, de muitas posses. E começou a haver uma contenda entre eles. Uma contenda entre os seus pastores, os seus empregados. E Abraão ali teve o discernimento. Opa, peraí. Tem alguma coisa aqui errada. Talvez, né? Acho que Abraão, Deus não mudou o nome. Abraão, me ajuda aí. Abraão ainda não mudou, Deus não tinha mudado o nome dele. Acho que Abraão caiu em si, peraí, tá tendo contenda entre eu e entre os meus pastores e os pastores do meu sobrinho. Tem alguma coisa errada. A Bíblia não está escrita ali, mas com certeza ali, Abraão foi ali deitar no travesseiro, porque é bom deitar no travesseiro ali e consultar o travesseiro, porque Deus fala com você, irmão. Ele chegou depois para Ló e falou, olha Ló, não convém que a gente fique aí em contenda entre eu e você. Porque nós somos com parentes muito chegados. Vamos fazer algo aqui? Você vai escolher o lugar que você vai. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Para que não haja contenda entre nós. Ló, que não era bobo nem nada, o texto diz que ele viu ali as campinas verdejantes. Vai ser lá. Eu vou para esse lado aqui. Que é ali que fica ali a cidade de Sodoma ali. Vou para esse lado, essas campinas verdejantes e tal. Ó tio, eu sou tranquilão, de boa. Vou ficar com esse pedacinho de terra aqui. Você vai para o outro lado lá. Abraão, como ele tinha dito para ele, Abraão tinha dito a ele, ele foi para os carvalhais de Mamre ali. Quando ocorre essa separação, Deus aparece para Abraão. Quando ocorreu essa separação, Deus aparece para ele e fala, olha Abraão, eu vou te abençoar,
Aquilo que eu te falei lá atrás, eu vou te prosperar. Percorre aí aonde você colocar a planta dos seus pés, eu te darei por possessão. Eu vou te multiplicar, eu vou fazer você crescer, eu vou te dar uma família, vou te constituir família. Mas isso aconteceu após a separação de Abrão e de Ló. Vamos caminhar mais um pouquinho? Para ficar em paz que eu vou fechando aqui. Por incrível que pareça, hoje eu não vou pregar tanto, né? Em Gênesis capítulo 15, fala sobre a aliança de Abraão. Eu não vou ler todo o texto, mas eu queria ler só alguns versículos. Capítulo 1. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas. Abraão, eu sou teu escudo, teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverá de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será este o seu teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso foi imputado como justiça. Se você olhar, eu queria olhar esse texto com você, porque esse texto também mostra uma outra crise que Abraão estava vivendo. Porque eu estou mostrando para você que o cristão ele pode viver crise. Ele pode passar crises. Passar. Ele não pode viver nelas. E não são nas crises que nós temos que tomar atitude. E Abraão, talvez, eu fico imaginando, Abraão estava lá dentro da tenda dele. Olha o papo de Abraão com Deus. Estava lá dentro da tenda dele, lamuriando. Ninguém lamuria aqui, né? Ai de mim, Deus. Ninguém reclama, né? Não deu nada certo. E Abraão estava reclamando: Senhor, e agora que vai ser de mim? Eu tenho riqueza, eu tenho posse, eu tenho dinheiro, mas eu não tenho um descendente. Tudo que vai herdar vai ser o meu servo lá, o Eliezer. Ninguém lamenta aqui não, né? Ninguém reclama, só eu, né? Vocês não reclamam de vez em quando? Você reclama, irmão? É? De vez em quando? Muito ou pouco? Isso mostra que nós podemos passar por crises. Mas eu acho muito barato esse texto, porque daí Deus começa a falar: olha Abraão, acorda aí, meu filho. Eu estou falando para você que você vai ter um filho sim, que você vai ter uma descendência, que você vai ser um filho gerado a partir de você. E daí tem uma tradução, não sei qual tradução, que fala que Deus levou para fora. Parece que Deus fez assim com Abraão. Abraão estava se lamentando lá. Vem cá, Abraão, deixa eu te mostrar. Levou para fora da tenda. Olha as estrelas. Se você consegue contar, assim serão a sua descendência. Conta os grãos de areia se você pode contar, assim será a sua descendência. Parece que Deus pegou Abraão pela mão e levou para fora da tenda. E às vezes Deus faz isso com a gente, às vezes Deus tira a gente daquele sistema, daquele mundo que a gente vive, daquele quadrado que a gente vive. E Deus quer fazer isso com algumas pessoas aqui hoje. Deus quer te tirar você de um quadradinho, às vezes do seu mundinho. Tem uma música da Lorena Chaves que fala Além do Portão Azul, né? Que fala, eu gosto muito dessa música. Existe um mundo além do Portão Azul, querido. E às vezes a gente vive no nosso mundinho: mas é isso, a minha vida é isso. Não, querido, Deus quer te tirar, às vezes, desse mundinho. E Deus tirou Abraão daquele mundinho. Olha as estrelas do céu. Eu estou muito feliz de ver aqui essas bandeiras, né? Por quê? Porque, na verdade, quando eu vejo bandeira, eu vejo são nações. E nações são pessoas. E quando eu olho para cima, eu estou olhando agora esses dias para cima, quando eu vou olhar, eu olho essas bandeiras assim, olha quantas nações o Senhor quer alcançar.
Olha quantas nações, quantas pessoas o Senhor quer alcançar. O Senhor tem povos para ser alcançados, querido. Por isso que Deus mostrou ali para Abraão, olha as estrelas. E Deus quer mostrar para mim e para você, Deus, olha para cima. Estava mostrando para Abraão num tempo de crise. Eu vou te abençoar. E parece que pessoas estão vivendo, acho que uma crise infinita. Você pode passar pela crise. No capítulo 17 de Gênesis, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, já pensou, o cara já não tinha mais nada. Apareceu-lhe o Senhor e lhe disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Por que ele se revelou como Deus Todo-Poderoso? Porque no coração de Abraão, ele olhou para si, o texto bíblico diz que Abraão olhou para si e falou, Deus falou que ia nascer um filho a partir de mim. Já era. E Deus se revela para ele, eu sou o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, o grande eu sou. Anda na minha presença, sê perfeito, farei uma aliança entre mim e ti, e multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou, quanto a mim, será contigo a minha aliança, será pai de muitas nações. Abraão não será o teu nome, e sim Abraão. Porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo, extraordinariamente de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão, guardarás a minha aliança, tu e tua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho que vos será circuncidado, circuncidareis da carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Só até aí. Quando Abraão ele viu que humanamente não tinha condição nenhuma de ter filho, o Deus Todo-Poderoso apareceu, o El Shaddai. Ele estabeleceu uma aliança com ele. Falou assim, todo macho, todo homem vai ter que ser circuncidado. Tem que fazer lá uma cirurgia. Isso vai ser um sinal de aliança entre você e eu. Vamos lá. O tema que foi me dado foi sobre identidade. Eu falei, Deus, se eu pregar sobre identidade, o senhor está me falando algumas coisas, agora eu entendi por que tem que ser a identidade. Eu entendi por que ele me chamou para pregar hoje. Eu entendi por que Deus me permitiu que eu viesse hoje. Não foi nem um ano atrás, nem um ano e meio atrás, foi hoje. E eu entendi por que você está aqui hoje. O significado de identidade, resumindo de uma forma bem simples, é um conjunto de caracteres particulares que identificam uma pessoa, como nome, data de nascimento, sexo, filiação e impressão digital. Existe a identidade cultural, que é o conjunto de características de um povo, que é a sua cultura, a sua religião, a música, a culinária, modo de vestir, modo de falar. São hábitos que representam uma nação. Eu quero fazer aqui uma afirmação para você, que a nossa identidade, ou que a identidade, ela está diretamente ligada ao nosso propósito. É Deus, como Abba, como Pai, que nos define, ou melhor, que define a nossa identidade. Ele manifesta a nossa identidade que está nele. Por exemplo, vou fazer só uma citação, por exemplo, de Gideão. Lá em Juízes capítulo 6, versículo 11 ao 12,
Gideão estava malhando trigo dentro de um lagar. E daí quando um anjo aparece para Gideão, ele fala assim, homem valente. E Gideão um monte de questionamento. Peraí, o senhor é conosco? Por que a gente está sendo escravo aqui? Por que um cara valente está malhando trigo dentro de um lagar, irmão? Lagar é para apertar a uva, espremer a uva. E o anjo estava falando, homem valente. Acho que o maior exemplo que a nossa identidade está em Deus, está na pessoa de Jesus Cristo. Após obedecer, Jesus obedecer sendo batizado por Jordão, no capítulo 3 de Mateus, Deus, os céus se abrem. O Espírito Santo vem com uma forma corpórea e repousa sobre Jesus e uma voz diz, este é o meu filho amado, em que tenho prazer, ou que eu me comprazo. Eu fui dar uma estudadinha básica hoje. A ideia de filho amado, a ideia de que me comprazo, ou que tenho prazer, é um filho que está pronto para. Deus estava falando que Jesus era um filho amado, um filho que ele tinha prazer, porque Jesus ele já estava pronto para qualquer coisa. Ele estava pronto para o propósito. Jesus, ele tinha prazer em Jesus, porque Jesus ele estava ali para cumprir o propósito. Deus ele tinha uma satisfação em Jesus. Esse é o termo com prazo, ou ter prazer. Deus ali estava falando, eu tenho uma satisfação quando eu olho para Jesus. Agora um detalhe, Deus quando olha para você, Caio, para você, Bruna, para você, Malu, para você, Leandro, para você, cada um de vocês, sabe o que Deus ele quer encontrar em vocês? Meus filhos e minhas filhas, é que eu encontro satisfação. E como é gostoso, você estar satisfeito, né, irmão? Eu gosto de comer. Isso é fato, né? Eu gosto de comer, igual coisa boa. Eu gosto de churrasco, meu irmão. Churrasco comigo é uma coisa. Eu gosto de sorvete. E daí outro dia, eu fui tomar sorvete, fui para Guararema com a Elisete, com as crianças, com meu tio. Tem um tio que parece mais um pai para mim. Ele chegou em casa, vamos para Guararema chupar sorvete, 10 horas da noite, vamos lá. Chegou na sorveteria, e eu amo sorvete de pistache. E fazia tempo que eu não comia sorvete de pistache. Tem uns aí que coisa horrorosa. É gosto, irmão. É uma delícia. Eu coloquei umas 3, 4 bolas ali. E eu misturei umas coisas lá. E comi aquele sorvete ali. Eu me deliciei, degustei aquilo. Mas eu comi com satisfação. E a satisfação é um sentimento muito interessante, né? Então é esse sentimento de satisfação que Deus ele quer ter com você. Deus ele quer ter por você. É esse sentimento de satisfação que Deus teve quando ele declarou ali, olha, Jesus, o meu filho amado em que tenho prazer, ele estava falando, olha, eu encontro satisfação em Cristo. Mas olha uma coisa interessante, Deus, ele espera que eu e você, que ele encontre satisfação em você e em mim. Isso é identidade. O pai estava falando, revelando ali, esse é o meu filho amado, que eu encontro satisfação. Deus está procurando uma geração hoje, querido, de homens e mulheres, garotos e garotas, que Deus vai olhar para ele, para ela e vai falar assim, não, eu encontro satisfação neles. Eu me alegro neles. Eu me alegro neles. Mas vamos voltar lá. Eu estava falando que a chave dessa pregação é Ló. O significado do nome Ló
É véu ou cobertura? O nome Ló significa véu ou cobertura. E parece que nós hoje, nós estamos trazendo para a nossa vida algumas coisas dos nossos pais, dos nossos antepassados. Repara bem, nós lemos aqui que Terá pegou Abrão, pegou Saraí e pegou Ló. Depois ele viveu 205 anos, e depois que ele morreu, e parece que Abraão fez o seguinte: não, o meu pai trouxe Ló, então eu vou carregar ele também. Não, preciso carregar isso. O meu pai carregou, eu preciso carregar também. E enquanto ele ficou com Ló, Deus apareceu para ele uma única vez. Mas enquanto ele apareceu com Ló, ele esteve com Ló, Deus ali não apareceu a ele. Mas no momento que ele separou, Deus apareceu para ele, mostrou para ele, afirmou, depois confirmou a aliança e estabeleceu ali a aliança com ele. O que isso tem a ver com você, querido, e comigo? Nós estamos vivendo um tempo hoje, cada um de nós, que você precisa entender que o Ló precisa ser separado da sua vida. Às vezes você está carregando coisas que você aprendeu, que você ouviu, que você cresceu vendo e acabou fazendo. Mas chegou o tempo da separação. Porque se você não separar, você não vai experimentar algumas coisas de Deus. Você não vai experimentar coisas do Senhor. Olha só como que é interessante essa questão de Ló. É tão sério, porque chega um momento que começou a ocorrer contenda, conflito entre Abraão e Ló. E parece que hoje isso ficou mais claro para mim agora, que às vezes alguns de vocês, ou muitos de nós, temos vivido conflitos dentro de nós mesmos. Por coisas que fazemos, por coisas que às vezes falamos, por coisas que nós sentimos, por coisas que nós pensamos. Isso está gerando uma crise. E às vezes não é a questão de não saber. Você sabe que Deus tem uma promessa com você. Você sabe que Deus tem uma aliança com você. Ele já te falou. Deus já usou pessoas. Mas é a questão do Ló. Quando eu era jovem, ainda sou jovem. Quando eu era mais novo, eu tinha um problema sério. Problema sério. Eu era jovem. Vai pra internet, né? Esforçado. Quando eu era jovem, irmão, eu me consumia na pornografia. Dentro da igreja. Quando eu era jovem, eu me consumia na masturbação. Eu ia para a igreja. E ela, Deus me perdoa. Senhor, eu tenho vergonha de levantar minhas mãos para os céus, com essas mãos sujas. Mas depois, ia lá de novo. Isso não foi nenhum, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco. Eu me consumi. É um dia eu entendi
que eu precisava me separar disso. Deus falou comigo e eu entendi que para mim poder avançar em Deus e crescer em Deus, eu precisava deixar essas coisas. Esse era o meu Ló naquela época. Falei, Deus, mas como eu vou vencer isso? Porque eu sou professor de biologia. E assim, o corpo humano, tanto do homem e da mulher, foi criado. Nós fomos criados para procriação. Nós fomos criados para gerar. Deus colocou, embutiu em cada um de nós um libido, um desejo pelo sexo oposto. Mas Deus, como eu vou lidar com isso? Eu entendi que eu precisava me encher da presença dEle. Eu precisava ser cheio da presença dEle. Eu precisava buscar Ele. Eu precisava me render, Senhor, me enche. Me enche. Me enche. E cada vez quando eu me enchia mais de Deus, e eu orava e buscava Deus, e me quebrantava, e chorava, de repente eu comecei a perceber, falei, Deus, isso já não é mais forte mais em mim, mas a Tua presença, ela me satisfaz. Eita, a presença de Deus nos satisfaz. Eu acho que Salmo 16, é na Sua presença que nós encontramos satisfação. E o Senhor começou a me encher, me encher, me encher, me encher. Querido, e Deus me libertou. Mas eu precisava separar de Ló. Porque eu vivia uma crise. Eu vinha para a igreja e falava, Deus, eu não quero fazer isso. Eu não quero me consumir nessa prostituição. Eu não quero me consumir nisso, nessa masturbação. E quando eu estava em casa, meu Deus do céu, Deus me encheu, querido. Se você não entender nessa noite, eu quero trazer para você, isso vai ser um curso para esse ano de 2019. Existe um rio de Deus. Existe um fluir de Deus para este ano de 2019. Você precisa cair de cabeça nesse rio. Você precisa mergulhar nesse rio. Não existe fórmula, não existe fórmula. Pastor, como eu me liberto disso? Pastor, eu tenho uma dificuldade. Eu tenho uma dificuldade no meu coração. Eu tenho uma dificuldade, eu não posso ver mulher. Ô pastor, eu não posso ver homem. Eu peco. Ô pastor, eu tenho uma dificuldade de pornografia. Pastor, eu tenho uma dificuldade de mentir. Se você não mergulhar no rio, querido, mas como eu vou mergulhar no rio se eu sou pecador? Mas essa é a ideia do Evangelho. A ideia do Evangelho é o braço de Deus estendido, alcançando o perdido e a perdida. É você se dar em pecado, é nessa hora que você tem que mergulhar nesse rio. É nessa hora que você tem que cair de cabeça nesse rio. A gente começa a arrumar argumento. Ah, não, como que eu vou cair? Ah, não tem. Ah, não, peraí, eu tenho que resolver isso. Não é, meu irmão, para. É nessa hora, cai de cabeça. O Evangelho é para o pecador. Jesus, ele disse, eu vim para os pecadores. Eu vim para os pecadores. Eu vim para os perdidos. Nós estávamos perdidos. E, querido, eu quero dizer ainda uma coisa. Deus ainda nos está salvando. E quantos Lós ainda, Deus tinha uma crise de existência. Eu perguntava para Deus e falava, Deus, por que eu sou deficiente? Por que não pode ser as minhas duas irmãs? E hoje eu entendo. Eu estava brincando com os pastores essa semana, que eu sou um pastor inclusivo. Eu sou um pastor inclusivo. Porque no Velho Testamento o sacerdote não tinha que ter um defeito. Ainda bem que eu não estou vivendo no Velho Testamento. Porque se fosse no Velho, eu estava fora. Não é, Samuel? Mas eu estou vivendo o tempo da graça. Nós estamos vivendo o tempo da graça. Eu não entendia, Deus, por que o Senhor permitiu que eu fosse um deficiente? Por que minha mãe passou a hora de nascer?
Porque hoje eu entendo o que um deficiente sofre. Hoje eu entendo o que uma pessoa com dificuldade sofre. Eu sei exatamente. Mas eu tive que me apartar desse Ló. Ló gera crise, irmão. Deus quer falar com pessoas deste tempo. Deus quer confirmar alianças neste tempo. Escreva bem, note. Deus quer confirmar alianças neste tempo. E confirmar quer dizer que Ele já falou no tempo passado. Mas olhe, para me fechar. Quando Deus falou para Abraão, Abraão é pai exaltado. Abraão, pai exaltado. Abraão é pai de nações. A nossa identidade nós descobrimos só nele. A nossa identidade está nele. A sua identidade está nele. Por isso você precisa ir até ele. Porque é ele que te define. É ele que te define. E quando Deus ele fala para Abraão o seguinte, fala: Abraão, fazer uma aliança com você. Deus podia fazer qualquer coisa. Fura a orelha aí. Não, pinta a cara. Faz aí uma pintura, faz uma tatuagem aí. Não é não, Claudinho? Podia fazer qualquer coisa, mas Deus falou: não. O meu sinal com você é: todo macho da sua família vai ter que, fazer uma cirurgia de fimose aí. Cortar lá o prepúcio lá do órgão genital. Imagine só, meu irmão. Só de pensar dói. Mas por que isso? Por que essa questão? Porque o órgão genital é algo tão pessoal, é tão íntimo. Porque ele é só revelado do homem para sua esposa e da esposa para o seu marido. É tão pessoal. Deus estava falando para ele, e o que é para nós, falou assim: eu quero ter uma aliança com você, mas você precisa, eu quero tocar na sua intimidade. Você não pode ter reservas. O meu relacionamento com você, o relacionamento de Deus com você, ele é pessoal, intransferível, e ele é íntimo. Deus quer tocar na sua intimidade. Deus quer curar emoções nessa noite. Mas você precisa apartar de lá. Fique de pé, por favor.